Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje a nossa leitura será no capítulo de número 4 do livro de Deuteronômio. Quero convidar você para essa leitura, que certamente há de nos ensinar muitas coisas. Agradecemos a Deus pelo nosso culto online ontem e que nós possamos continuar. Esta é a nossa fé e a nossa visão, né? Continuar realizando, fazendo a vontade do nosso Deus. Vamos então falar de Deuteronômio, capítulo número 4, e vamos ver quais os ensinamentos nós teremos aqui no capítulo 4. Exortação à obediência. O Senhor vem falar sobre a importância deles estarem em obediência. Porque se eles não obedecessem, eles teriam dificuldades, como Deus já falou e nós vimos no capítulo 3. Inclusive, o próprio Moisés insiste com Deus para entrar na terra prometida e Deus disse: não, Moisés, nem fala mais comigo sobre esse assunto. Agora vamos ver. Agora, ó Israel, ouçam os estatutos e as ordenanças que ensino a vocês, para que os cumpram, a fim de que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Tá? Nada, olha aqui tem uma orientação, nada acrescentem as palavras que eu ordeno a vocês, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu ordeno hoje. Vou até colocar a cor vermelha aqui, que é a cor que eu gosto, né? Estou lendo pelo aplicativo aqui. Olha só, nada acrescentem e nada retirem da palavra. Vocês viram com os seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram Baal-Peor. Mas vocês, que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. A obediência de vocês trouxeram vocês até aqui. Vejam, eu ensinei a vocês estatutos e ordenanças, como me ordenou o Senhor. Aqui Moisés está falando, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra em que vão entrar para dela tomar posse. Aqui Moisés está falando, dizendo: eu não vou estar lá com vocês, eu estou repetindo para que vocês entendam a necessidade de vocês guardarem o que o Senhor tem ordenado a vocês. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão, tá, a sabedoria e o entendimento de vocês. Quer dizer, se vocês guardarem a palavra do Senhor, vocês terão sabedoria e entendimento. Quando eles ouvirem todos estes estatutos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e de inteligência, pois que grande nação tem deuses tão próximos como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Ou, que geração da terra tem estatutos e preceitos tão justos como esta que hoje apresenta a vocês? Apenas tenham cuidado, diz o Senhor. Tomem muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os vossos olhos viram e conservem-nas por toda a vida na memória de vocês. Contem-nas para os filhos de vocês, tá? Falem para eles, os seus netos também, sobre as coisas que o Senhor Deus tem feito. E a verdade, será que você tem compartilhado as coisas de Deus com a sua família? Tem que ter cuidado, porque hoje tem tantas coisas para a gente reclamar, murmurar, criticar, que às vezes nós esquecemos de compartilhar as maravilhas do Senhor dentro da nossa casa e juntamente com a nossa família. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me enquanto viverem
sobre a terra e as ensinarem aos seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. Vocês estão lembrados? O monte ardia em chamas, que subia até o céu. Estava envolvido por uma nuvem escura, densa. Então o Senhor, vocês devem recordar disso, né, gente? Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês eram pequenos, mas vocês lembram, né? Que Deus falou com nossos pais. Aqui Moisés está se dirigindo a outra geração que entraria já na terra do Egito. Então, sabe, o Senhor falou com vocês. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas ouviram a voz, para que vocês não criassem, talvez, a imagem de Deus, tentando formar a imagem do Senhor. E ele lhes anunciou a sua aliança e os 10 mandamentos. Escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprisse. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes estatutos e ordenanças para que vocês os cumprissem na terra da qual tomarão posse ao cruzarem o Jordão. Em outras palavras, Moisés estava dizendo, vocês estão bem perto, é só cruzar o Jordão, vocês já vão entrar na terra prometida. E aí vocês precisam ter cuidado para guardar tudo que o Senhor já ordenou a vocês. No dia em que o Senhor lhes falou no meio do fogo, em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham cuidado, para que não se corrompam, fazendo para vocês um ídolo, uma imagem com forma semelhante a um homem. Não façam isso, não criem uma imagem como se fosse a imagem de Deus, ou a qualquer animal da terra, ou a qualquer ave que voa, ou a qualquer animal que rasteja da terra, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra, para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo da terra. Aqui interessante, né? Deus está dizendo assim, vocês, olha que interessante aqui, tira a dúvida de todo mundo, tá? Pastor José Maria, eu posso adorar alguma imagem, eu posso ter alguma imagem, eu posso ter algum ídolo, algum santo, alguma divindade, alguma coisa? Não. Somente o Senhor Deus se deve adorar. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Somente Deus, que é o único Deus representado em 3 pessoas, somente Ele. E Ele vai dizer aqui para nós, no versículo 19, que nós temos que ter cuidado para não erguer os olhos e pensar que uma estrela, que um astro, ou que algo que o Senhor criou, né? Algo que o Senhor criou, seja embaixo na terra ou em cima, que nós venhamos entender ou pensar que estas coisas, elas merecem adoração, porque todas elas foram criadas pelo Senhor e, portanto, elas não devem receber adoração. Tá? O versículo 19 é bem claro, nós não devemos nos prostrar diante desses ídolos ou diante de qualquer criatura, tá? Porque existe o Criador e nós adoramos o Criador e não a criatura. Está no verso 19 do capítulo 4. Não se esqueça disso. Quanto a vocês, o Senhor os tomou e o tirou da fornalha de fundir ferro do Egito. Vocês estavam lá sofrendo e Deus então tira vocês de lá para serem o povo da sua herança, como hoje se vê. Vocês são as pessoas, o povo chamado herança de Deus. O Senhor se irou contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão, nem entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, porque naquele dia eu fiquei chateado, traduzindo aqui o que Moisés, a razão pela qual Deus ficou chateado com ele, eu não santifiquei o Senhor diante de vocês. Eu acabei dizendo que vocês eram teimosos, rebeldes, e acabei me irando com vocês. E eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão. Vocês, porém, atravessarão e tomarão posse daquela terra, daquela boa terra. Tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam
para vocês ídolo algum, com forma de coisa alguma que o Senhor seu Deus proibiu. Tá? Não façam ídolos, pois o Senhor vosso Deus é um fogo consumidor, tá? Deus é um fogo consumidor. Não faça imagens de Deus. Versículo, agora é o 20, estamos quase chegando ao final, mas vamos ler o versículo agora é o 25. Quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem há muito tempo na terra, se corromperem e fabricarem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, o seu Deus, provocando assim a ira dele, invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês de que serão rapidamente eliminados da terra da qual tomarão posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos, se vocês fizerem um ídolo, se vocês esquecerem o Senhor e criarem os seus próprios deuses. O Senhor o espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês no meio das nações às quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira, de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem nem ouvir, disse aqui, não podem nem ouvir, tá? Muito menos ver, nem ouvir, nem ver, nem comer, nem cheirar. Lá procurarão o Senhor, o Deus de vocês, e o acharão, se prostrarem de todo o coração e com toda a sua alma, se procurarem, o Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma, você vai encontrar o Senhor. Cuidado para vocês não criar um outro Deus, porque o Senhor é o Deus de vocês. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas estiverem acontecendo, então, nos dias em que virão, vocês voltarão para o Senhor, seu Deus, e lhe obedecerão, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus compassivo. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem esquecerá da aliança que fez com juramento aos seus antepassados, isto é, Abraão, Isaque e a Jacó. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que o Senhor criou o céu e a terra, ou criou o homem sobre a face da terra. Perguntem de um lado ou do outro do céu, já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo tão parecido, tá? Vocês já viram alguma coisa tão gloriosa, um outro Deus fazer algo tão esplêndido como o Senhor tem feito por vocês? Vocês já viram alguém fazer? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continuam vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio da outra para lhe pertencer, com provas, sinais, prodígios e batalhas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Quem é o Deus que já fez isso? Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubesse que o Senhor Deus, o Senhor é Deus e que não há outro. Do céu ele fez que vocês ouvissem a sua voz para instruí-los na terra. Mostrou a vocês o seu grande fogo. Vocês ouviram as palavras dele vinda do meio do fogo. Foi porque amou a seus antepassados, isto é, Abraão, Isaque e Jacó, tá? E escolheu a descendência destes, que ele foi em pessoa tirá-los da terra do Egito. Ele foi em pessoa tirar vocês da terra do Egito. Maravilha, né? Olha só que lindo. Para expulsar de diante de vocês nações maiores, mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje vocês estão vendo. Reconheçam isto hoje, considerem seriamente no coração de vocês que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, e não há outro Deus. Quero que vocês reconheçam isso, não há outro Deus. Obedeça aos estatutos e mandamentos que hoje eu ordeno a vocês, para que tudo vá bem
e aos seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês para sempre. Tá, gente? Aqui Moisés está dando as instruções a ele. Então Moisés separou 3 cidades ao leste do Jordão, para onde poderia fugir, que tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação. Moisés falou, ó, se acontecer um incidente assim, está ali a cidade refúgio. Nós já vimos a cidade refúgio no livro de Números. As cidades eram as seguintes: Bezer, no planalto do deserto para os Rebunitas, Rubenitas, e Ramote, em Gileade, para os Gatitas, e Golã, em Bassã, para os Manassitas. Esta é a lei que o Senhor apresentou aos israelitas. Estes são os testemunhos, estatutos e as ordenanças que Moisés promulgou para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam do outro lado do Jordão, no vale de fronte a Baal-peor, na terra de Sion, rei dos amorreus, que habita em Esbom, e a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito, e tomaram posse da terra dele e da terra de Og, rei de Bassã, os 2 reis amorreus que viviam no leste do Jordão. Essa terra estendia-se desde Aroer, à margem do rio Arnon, até o monte Sion, isto é, Hermon, incluindo toda a região de Arabá, ao leste do Jordão, até o mar da Arabá, debaixo da costa. Aqui Moisés dá as últimas instruções do capítulo 4, e Moisés dizendo, gente, está quase chegando, daqui a pouco eu vou partir, o Senhor vai me levar, mas eu quero deixar claro, eu quero deixar bem claro diante de vocês, para que vocês cumpram, tá? Todo o mandamento, todo o estatuto que o Senhor está ordenando a vocês. E aqui, nesse capítulo 4, nós vimos fortemente a importância de não ter outros deuses. A estrela, o sol, os astros, são tudo criação de Deus. E toda criatura de Deus não pode ser adorada como Deus e nem venerada, tá bom? Somente o Senhor deve ser adorado, deve ser exaltado, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Amém? Vamos agradecer. Pai querido, muito obrigado. Estamos caminhando e agora prosseguindo, aprendendo nesse capítulo 4, que nós temos que servir somente o Senhor. Não podemos servir a outros deuses e muito menos servir a criatura. Não, meu Pai. Nós servimos ao Criador, e é o Senhor, o Criador das nossas almas. Ó, querido Pai Celestial, muitíssimo obrigado. Gratidão é a palavra que nós pronunciamos. Gratidão ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te louvamos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, muito obrigado pela oportunidade e o privilégio de nós fazermos essa leitura, aprendendo cada dia a sua palavra. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Muito bem, que maravilhas, né, meus irmãos? E aí, assim, eu termino a leitura do capítulo 4 do livro de Deuteronômio, e agora já vamos para o capítulo 5, aprender, capítulo 5, deixa eu ver aqui, vai falar sobre os 10 mandamentos, que nós vimos lá em Êxodo 20, aqui vai repetir os 10 mandamentos para nós. Eu espero você amanhã nesse capítulo, nessa leitura. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a nossa próxima leitura.